texto apresentado faz um balanço da evolução histórica e econômica de diferentes complexos econômicos no Brasil. O autor aborda o conceito complexo econômico e o define como um conjunto de atividades interligadas que possibilitam o crescimento integrado e dinâmico da economia. Complexo econômico se difere de economias fragmentadas ou sistemas agrícolas autossuficientes. Um exemplo é o latifúndio de Minas Gerais que, após a exaustão da mineração, o modelo passou a ficar estagnado e isolado, pois não desencadeou uma dinâmica de acumulação para o sistema regional. A formação e expansão do complexo cafeiro é caracterizada por nuances, tendo 4 momentos específicos que a estruturam. Inicialmente, temos a predominância do trabalho escravo, que posteriormente passa a se pensar em alternativas de transição para o trabalho assalariado. Posteriormente, temos a predominância do trabalho assalariado e, por fim, a extinção definitiva da escravidão. Vale ressaltar que este momento é marcado por debates abolicionistas, que evidenciam uma estrutura baseada no trabalho escravo. Assim, essas nuances elas refletem a resistência em abandonar uma força de trabalho considerada fundamental. Ao analisarmos o desenvolvimento desses complexos, é possível identificar as variáveis fundamentais que moldaram a sua trajetória, como o movimento migratório, a disponibilidade de terras, a expansão das ferrovias e as políticas econômicas adotadas no período. Esses elementos não apenas definiram a dinâmica do complexo cafeeiro, mas também interferiram em mudanças estruturais significativas no panorama econômico e social brasileiro. O café no Vale da Paraíba tem um início marcado por uma região que obtém um rápido crescimento de produção. Em 1835, havia uma produção de 1 milhão de sacas, e em 1882 o salto vai para 2,6 milhões. Mas esse rápido crescimento teve um declínio, e os fatores que o impulsionaram foram a topografia do vale, que apresentava desafios para a cafeicultura, já que apenas terras altas eram adequadas ao cultivo, enquanto as baixas eram improdutivas. Após 1860, o esgotamento das terras da região ocidental forçou o deslocamento para o leste. A escassez de terras férteis e os elevados custos de sua aquisição dificultaram a sustentabilidade do sistema, e o aumento do preço dos escravos, que teve um salto de 700 mil réis para cerca de 3 contos de réis, entre 1850 e 1875, que pressionou a economia cafeeira. A substituição parcial da mão de obra escrava por alternativas assalariadas exigia desembolsos monetários maiores, transformando um sistema de custo predominantemente não monetário em um cenário de alta dependência de capital, trazendo a perda do protagonismo industrial e limitações estruturais. Esse colapso ressalta a falta de inovação e a dependência de um sistema escravista em declínio, podendo inviabilizar setores anteriormente dinâmicos. O complexo cafeeiro escravista de São Paulo, portanto, exemplifica uma transição histórica da economia baseada na exploração escravista para uma agricultura modernizada, sustentada pela inovação tecnológica e pela imigração, que transformou o estado em um dos principais polos exportadores do mundo. O complexo cafeeiro capitalista de São Paulo não representava apenas uma atividade agrícola voltada para exportação, mas sim um sistema articulado de relações econômicas e sociais que permitiram ao Estado consolidar uma dinâmica capitalista avançada. Assim, a partir de 1886, São Paulo emergiu como o principal centro produtor nacional, com a expansão cafeeira assumindo um papel central no desenvolvimento econômico brasileiro. De 1886 a 1887, tem-se um período marcado por um aumento expressivo do café, a primeira grande expansão, onde o número de cafeeiros triplicou, elevando o estoque de 220 milhões para 685 milhões. Esse crescimento consolidou a hegemonia paulista na produção nacional, que saltou de 40% para 60% no início do século XX, demonstrando sua capacidade de adaptação às condições no mercado global. Em 1897 até 1910, tem-se a crise dos preços, que após o crescimento acelerado, os preços do café caíram significativamente em 1897, desencadeando assim uma crise prolongada. O governo introduziu práticas econômicas de caráter deflacionalista, que agravaram as dificuldades enfrentadas pelos produtores. De 1910 e 1919, tem-se uma recuperação e uma expansão. A partir de 1910, inicia-se uma recuperação dos preços, por intermédio de um novo ciclo de plantio. Entre 1911 e 1913, foram cultivados 99 milhões de novos cafeeiros. Mesmo com a instabilidade gerada pela Primeira Guerra Mundial, o mercado começou a se recuperar em 1918, impulsionado pelo Segundo Plano de Valorização do Café, financiado pelo governo federal.
Em 1919, mais de 50 milhões de cafeeiros foram plantados, sinalizando uma nova fase de crescimento. A década de 1920 foi marcada por uma nova queda de preços no café, principalmente devido à crise econômica nos Estados Unidos, de 1920 a 1922. Isso levou ao governo federal a implementar uma política de defesa permanente do café, que incluíram medidas para sustentar o mercado. São Paulo assumiu a liderança nessa política em 1926, culminando em uma nova expansão entre 1922 e 1923, com um plantio de 157 milhões de cafeeiros. Essa crise econômica se perdurou até 1929, onde tem-se a Grande Depressão. A crise de 1929 expõe as contradições de um modelo econômico dependente do café. A queda global dos preços revelou a fragilidade de um sistema que, embora eficiente em muitos aspectos, carecia de diversificação e resiliência frente a choques externos. Estruturas do complexo cafeeiro paulista. Com a abolição da escravidão, surgiu a necessidade urgente de reconfigurar o sistema de trabalho no Brasil. Assim, a imigração e substituição do trabalho escravo, que, em São Paulo, o regime escravista foi substituído pelo trabalho assalariado, sustentado principalmente pela imigração europeia, onde, no período de 1882 a 1886, a entrada de imigrantes teve um crescimento de 4,8 mil para 9,5 mil por ano e atingiu 32 mil em 1887. No período de 1887 e 1930, o Estado recebeu cerca de 850 mil dos 2,5 milhões de imigrantes que chegaram ao Brasil. A partir da década de 1920, uma nova dinâmica emergiu, com o crescimento da imigração japonesa e a chegada de trabalhadores de regiões deprimidas como o Nordeste, enriquecendo assim a diversidade do mercado de trabalho. A expansão ferroviária foi fundamental para a integração do complexo cafeeiro e o fortalecimento econômico de São Paulo. Enquanto outras regiões enfrentaram dificuldades operacionais, as ferrovias paulistas se destacaram pela eficiência e atraíram os investimentos gerados pelo excedente do café. Esse processo fomentou a industrialização, promovendo a formação de uma mão de obra projetada e estabelecendo uma ligação estratégica entre o transporte e o desenvolvimento industrial. Contudo, o modelo agroexportador ainda limitava a autonomia econômica do país. A apropriação de terras foi crucial para a expansão do café. Áreas que anteriormente eram pouco valorizadas passaram a ser incorporadas ao sistema produtivo, transformando-se em capital econômico. Entre 1875 e 1930, uma área cultivada cresceu de 135 mil para 2,3 milhões de hectares, moldando a economia local e consolidando a centralidade da produção cafeeira na região. A diversificação agrícola acompanhou a expansão cafeeira, a urbanização e a imigração. Os imigrantes não apenas cultivavam o café, mas também produziam alimentos para subsistência e abastecimento no mercado interno. O crescimento urbano, que teve um salto de 65 mil habitantes em 1890 para 579 mil em 1920, gerou uma demanda crescente por alimentos, impulsionando a diversificação da produção agrícola. O sistema de colonato permitiu que os colonos cultivassem produtos além do café, tanto para o seu sustento quanto para o mercado urbano, integrando campo e cidade e fortalecendo a economia regional. A imigração desempenhou um papel importante ao ocupar terras convidativas para o café, promovendo o cultivo de alimentos e produtos de alto consumo. Entre 1901 e 1930, a diversificação agrícola cresceu significativamente, diminuindo a dependência de importações e atendendo à demanda interna por produtos de maior valor agregado. Consequentemente, uma economia baseada em um único componente, como a produção cafeeira, apresenta pouca flexibilidade estrutural. Apesar dos fatores econômicos fundamentais terem impulsionado o mercado nacional adaptável a novos critérios, como a transição do trabalho escravo para o assalariado, essa estrutura mostrou-se limitada ao longo do tempo. A ausência de transformações reverbera em direção ao modelo capitalista moderno e estagnado. Além disso, medidas econômicas tornam-se inviáveis devido à dependência do país de exportações agrícolas e da produção cafeeira. Boa noite, meu nome é Manuela Gomes e eu vou falar um pouco sobre a economia amazônica, o complexo nordestino e a economia do extremo sul. A economia amazônica ela é baseada na atividade extrativista florestal de borracha, que se expandiu nos anos de 1860 e 1870, chegando no seu auge nos anos de 1890 e 1920. No texto, o autor vai questionar sobre o porquê da borracha não ter tornado um complexo econômico, e para isso o autor vai dar duas respostas possíveis. A primeira é por conta do sistema de aviamento, no qual era baseada a atividade extrativista da borracha, na qual existia uma certa cadeia de agentes, onde tinham os aviadores e os aviados. No topo dessa cadeia
estão os grandes exportadores e importadores, que concediam créditos e instrumentos de produção. Eles eram genuinamente os aviadores. Logo em seguida, nós temos os médios e pequenos intermediários, os quais repassavam esse crédito, esses instrumentos recebidos. Então, nesse caso, eles são tanto aviadores quanto aviados. E, no fim dessa cadeia, nós temos os pequenos produtores independentes, os quais realizavam a atividade extrativa. Então, nesse caso, eles são apenas aviados. Isso é um motivo da borracha não ter se transformado num complexo econômico por conta que o comprador ele determinava o preço dessa produção, de modo que a economia amazônica ela se torna pautada em um pequeno produtor independente que é dominado e explorado pelo capital comercial. O segundo motivo seria a baixa diferenciação da economia da borracha, pois não havia condições mínimas para uma agricultura mercantil de alimentos, uma vez que a atividade extrativista ela se baseava em um pequeno produtor independente disperso na floresta. Além disso, não se criam oportunidades para o crescimento industrial, tendo em vista a baixa remuneração dos aviados e a limitada urbanização. Sobre o complexo nordestino, o autor vai citar algumas características. A primeira delas é a herança colonial escravista, na qual esse complexo nordestino era uma economia anteriormente pautada na maior acumulação de excedente pela metrópole. Outra característica destacada pelo autor é a decadência na produção do açúcar e do algodão, devido às condições depressivas dessas mercadorias no mercado internacional, e também por conta da sua tradicional estrutura produtiva e da sua dificuldade na complementação com as economias do sul do país. Deve também ser destacada a questão do algodão nordestino, que obteve maior expansão entre 1900 e 1920, com a indústria têxtil brasileira, a qual consumia cerca de 60% do algodão do país. Contudo, a produção de algodão paulista avançou no século XX, tornando o Nordeste um produtor exportador marginal tanto no mercado internacional quanto no mercado nacional. O autor, além de dar essas características, ele também vai falar sobre as outras estruturas que compõem o complexo nordestino. A primeira dela é a pecuária, que foi responsável pela ocupação do território e pelo suporte para a atividade açucareira, além da consolidação de um regime latifundiário de propriedade de terra, no qual a maioria da população livre se integrava a alguma atividade e podia cultivar um pequeno pedaço de terra para seu próprio sustento. A segunda estrutura é a agricultura de subsistência, a qual está representada por essas pequenas e médias propriedades na região do Agreste. Vale destacar que tanto a pecuária quanto a agricultura de subsistência elas foram juntamente importantes para a expansão do reservatório de mão de obra. A terceira estrutura é o transporte ferroviário, que embora tenha reduzido os custos de transporte, foi pouco significativo para a ampliação das oportunidades de lucro local e foi de certo modo prejudicial, pois gerava recursos para os investidores estrangeiros. E por último, a última estrutura é a indústria, a qual se destaca a indústria têxtil nordestina em 1907, que representou cerca de 80% da indústria têxtil de São Paulo. Contudo, o fato de ter sido, de certa maneira, pioneira, as formas técnicas de produção adotadas se tornaram rapidamente ultrapassadas, e além disso, a estrutura de demanda regional ela se alterou com o tempo, porque a estrutura de demanda do complexo nordestino se baseava nesse tecido grosseiro de baixa renda e de baixa produtividade, e que foi se alterando com o passar dos tempos. Por fim, sobre o complexo nordestino, o autor vai citar dois outros autores e as suas teses, e, de acordo com as teses desses autores, o autor vai contestar ou complementar. A primeira tese é a tese do Singer, o qual defende que o processo de industrialização do açúcar foi interrompido pelo surto exportador de algodão na década de 1860, em termos de expansão de terras e de renovação tecnológica. Contudo, o autor ele vai contestar essa tese de Singer, pois ele vai dizer que o preço do açúcar já estava relativamente mais baixo do que o preço do algodão, e o açúcar já apresentava condições precárias para uma renovação das técnicas de produção. O segundo autor que vai ser citado é o Leff, o qual defende que a taxa cambial refletia crescentemente a alta produtividade do café
e o crescimento de suas exportações, fazendo com que a remuneração em moeda nacional do café fosse mais alta e a do algodão e do açúcar fosse mais baixa. Contudo, o autor vai discordar parcialmente da tese de Leff, pois ele vai mostrar que essa questão ela é mais complexa e deve ser considerada outros fatores, como o papel da dívida externa, a evolução das exportações de café e da borracha, além da dinâmica interna de valores. Por fim, sobre a economia do Extremo Sul, vale destacar que ela foi uma economia pioneira no abastecimento do mercado nacional desde o século XVIII, mas com a expansão da economia do café no século XIX, o Extremo Sul passou a contar com outros competidores externos e de outras regiões do país, não obtendo assim tanto dinamismo por conta da grande competitividade nesse mercado. O autor ele vai destacar o Paraná, o estado de Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, e vai mostrar suas particularidades. Primeiramente, sobre o Paraná, o autor vai ressaltar o seu processo de colonização e de expansão, que foi fortemente influenciado pela expansão cafeira paulista. Então, nesse caso, com a crise do café em 1930, o processo de colonização e de expansão do Paraná tiveram maior expressão, devido à pequena e média propriedade produtora de alimentos. E nos anos seguintes, a cafeicultura também teria maior desempenho. Dessa forma, o Paraná ele se tornou, de certa maneira, um celeiro nacional. Contudo, devido à sua precária articularização interna e o seu retardamento econômico, a sua implementação industrial foi incipiente, ainda mais por conta da grande atração exercida pela economia paulista. Sobre o estado de Santa Catarina, o autor vai falar que é um estado pouco integrado e muito disperso, representado por regiões com atividades econômicas diferenciadas, com uma estrutura fundiária de pequena e média propriedade, com excedências de alimento à procura de algum mercado externo e também com uma grande dificuldade de transporte com o próprio país. E, além disso, a alta competitividade com o Rio Grande do Sul, Minas Gerais e posteriormente Paraná, não seria possível aumentar o processo de acumulação de capital dessa economia, muito menos de desenvolver ou de especializar a sua indústria, a qual era constituída por artesanato. Por fim, sobre o Rio Grande do Sul, o autor vai falar que a grande questão do Rio Grande do Sul não é a mudança de produto, mas sim manter o mercado, manter a demanda. Então ele vai dar um exemplo que, no século XVIII, a decadência da mineração levou à perda do mercado de gado. Posteriormente, no século XIX, a produção de trigo é cessada pela ferrugem e pela expansão da pecuária do charque, o qual também, por sua vez, apresenta fortes concorrentes. Agora, destacando essa produção do charque gaúcho, que é um tipo de carne bovina salgada e seca, vale-se dizer sobre os diversos competidores estrangeiros, especialmente Argentina e Uruguai. E também deve-se ressaltar a falta de proteção tarifária e da sua produção em regime escravo, que fez com que o seu mercado ficasse impossibilitado de se expandir. Outra característica muito importante do Rio Grande do Sul é a indústria gaúcha, que com o tempo ela foi perdendo a sua vantagem em relação à indústria paulista, uma vez que a indústria paulista era moderna e concentrada, e a indústria gaúcha tinha diversos setores e diversas pequenas e médias empresas. Concluindo, fica muito evidente a questão da dinâmica interna de acumulação de capital. Então, considerando a leitura e esse ponto muito abordado durante o texto, percebemos que São Paulo conseguiu formar um complexo econômico pautado no café e nas redes de apoio urbano-industriais, diferente das regiões da Amazônia, do Nordeste e do Extremo Sul, que não apresentaram condições essenciais para desencadear essa dinâmica interna de acumulação de capital.